Paz do Senhor, mulheres do reino, tudo bem com vocês? Tô aqui para trazer o resumo da semana, né? Do livro de Lucas que a gente está lendo, do capítulo 11 ao 15, amém? Que essa palavra fale um pouco ao coração de cada uma de vocês. Capítulo 11 começa com Jesus ensinando o Pai Nosso, né? Ele é um pouco diferente do Evangelho de Marcos e Mateus, mas fala também sobre como a gente deve orar. Eu marquei aqui no capítulo 11 o versículo 34, que eu achei que é o mais importante, assim, não o mais importante, mas o que a gente precisa observar, que fala sobre a candeia do corpo. O versículo 34 diz: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Então, eu achei importante essa observação porque a gente precisa cuidar mesmo, né, do nosso corpo, da nossa mente. Para que o nosso corpo resplandeça a luz de Cristo, ele precisa estar cheio da palavra de Jesus. Então, assim, eu posso me perguntar que tipo de combustível, né, eu tenho me alimentado. O que tem me suprido, o que tem me mantido de pé, né? São os meus pensamentos, os meus achismos, são palavras de pessoas que não têm a Cristo, são novelas, são youtubers, são o que, né? O que tem me mantido de pé. Eu espero que seja a palavra de Deus, né? Eu creio que a gente que está aqui nesse propósito de ler a palavra de Deus todos os dias, nós temos nos alimentado dela e ela vai nos manter de pé. Então, se é o nosso alimento, a luz de Cristo vai resplandecer sobre as nossas vidas. No capítulo 12, fala qual tem que ser a nossa prioridade. Jesus fala sobre algumas motivações, nos adverte aos discípulos e às pessoas que estão ali andando com ele e nos mostra qual tem que ser a nossa verdadeira prioridade. Fala sobre a parábola do rico insensato, né? Que achou que ele tinha muita coisa e não cuidou, né? E falou sobre as preocupações da vida, que a nossa preocupação, a nossa prioridade tem que ser buscar o reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Quando isso acontece, tudo que a gente necessita, quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo que a gente necessita, né? Tem coisas que a gente acha que precisa, mas Deus sabe que não, né? Então, tudo que a gente necessitar, quando a nossa prioridade for o reino de Deus, for a vontade do Senhor, as nossas necessidades serão supridas. No versículo 13, fala sobre arrependimento. Aqui Deus fala sobre três parábolas, né? Na realidade, ele fala sobre a porta estreita, a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? E fala sobre uma cura que ele fez ao sábado. E falando assim, né? A gente pode ser ótimas pessoas, assim, no meu entendimento, com boas intenções, pessoas que gostam de ajudar, pessoas que gostam de fazer tudo certinho, se preocupam com isso. Mas tem um sentimento que deve permear os nossos pensamentos, que é o do arrependimento, né? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos lembrar que nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, porque se esse sentimento não habitar em nós, nós vamos achar que somos muito bons, né? Que fazemos as coisas melhores, que somos melhores do que os outros. Então, o arrependimento, ele precisa habitar em nós. A parábola do grão de mostarda mostra que uma coisa pequena, que é a semente da mostarda, pode gerar uma árvore grande que outras pessoas podem se beneficiar com a sombra dela. Então, muitas vezes a gente busca ser pessoas grandes, eu preciso ser grande, mas um pouco que a gente faz pode beneficiar, né? Igual a Ana Paula comentou um dia desses sobre a gente não se atarefar com coisas que Deus não nos chamou
para a gente fazer um pouco nosso com a presença de Deus, pode ajudar muitas outras pessoas, glorifica o nome de Deus, que é o nosso propósito de vida, e também frutifica na vida dos irmãos, né? Sobre a porta estreita, né? Às vezes a gente ouve alguém falando, né, que o crente ele não vive sem tribulações, né? Eu não digo que ele não vive triste, não, porque eu não vejo assim. Mas as dificuldades vão aparecer para o nosso aperfeiçoamento, né? E nas dificuldades Deus traz a paz, Deus traz a alegria, porque a porta é estreita, né? Então não tem como a gente andar no caminho largo com Jesus. Ele diz que a porta é estreita e que a gente vai se esforçar para andar neste caminho. Capítulo 14, Jesus vai na casa do fariseu, né? E eles ficam preocupados, né, de quem é maior, quem é melhor, quem pode fazer mais. E Jesus aqui no versículo 10, que eu vou ler, fala bem assim: quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Eu marquei aqui porque sabemos que nós somos o amigo do noivo, nós estamos preparando, né? Assim como João Batista veio no seu tempo e preparou o caminho para Jesus, nós também temos preparado pessoas para receber Jesus. Então, muitas vezes a gente se preocupa em ocupar lugares que não são nossos e a gente não deve se preocupar. Nesses versículos aqui, Jesus está nos ensinando, né? Constantemente. Não se preocupe em ser grande, o grão de mostarda é pequeno, o fermento é pouco, mas ele vem e fermenta muita massa, né? Então aqui também não se preocupe em sentar na frente, em se aparecer, em todo mundo te ver. Se você é amigo do noivo, o convidado te convidou para a festa, né? O dono da festa te convidou, ele mesmo vai te colocar no lugar que foi feito, preparado para você. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Não vamos nos preocupar com essas coisas, né? Que vão encher o nosso ego, o nosso orgulho. Vamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, pouquinho, né? Às vezes diariamente, fazer um pouco para uma pessoa, fazer um pouco para o seu lar. Através disso, Deus vai abençoar a vida de vocês, né? A nossa vida, na realidade. Então, a nossa preocupação tem que ser em fazer aquilo que agrada ao Senhor. A nossa intenção, né, nas nossas atitudes tem que ser a prioridade do reino. E no reino, ninguém pensa quem é o maior. No reino, a gente pensa quem serve, quem é que serve mais, né? Então, que nós possamos observar isso. Aí, já para o capítulo 15, Jesus fala as parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E então, ele nos mostra 3 formas como as pessoas se perdem. 3 formas que a gente deve observar para não nos perdermos, né? A ovelha perdida é aquela ovelha que vai para o mundo, né? Ela se perde em algumas pequenas coisas, às vezes ela se distrai, e aí os irmãos estão indo lá na frente, né? Com Jesus, as outras ovelhas, e ela se perde no caminho. E como é que ela é resgatada? O próprio Jesus. O próprio Jesus vai atrás dela e resgata ela e traz ela novamente para o caminho. A parábola da dracma perdida é uma muito interessante, assim, porque ela se perde dentro da casa, né? Então, essa daqui são aquelas pessoas que se perdem dentro da igreja. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão longe? Estão perdidas, estão escondidas do Senhor, escondidas dos seus donos, né? Que no caso para nós é Jesus, né? Que é o nosso dono, nosso governador, nosso Senhor. Então, isso aqui é uma reflexão para nós, né? Será que nós estamos perdidas ou estamos achadas por Cristo? Então, é bom a gente prestar um pouquinho de atenção.
E a outra é a parábola do filho perdido, aquele que cansou e que quer viver outro tipo de vida. E ele vai, vive esse outro tipo de vida e vê que não é bom, né? Estar longe do Pai, que não é bom ter a segurança do Pai. Então, nós, quando estivermos próximos de Deus, nós sabemos que é a nossa segurança, nós temos para quem recorrer, nós temos para quem pedir, nós temos para quem orar. Então, esse capítulo 15 fala um pouco sobre se perder, né? Para que a gente entenda que a gente pode se perder se a gente não observar, não estar próximo de Jesus, não ter Ele como prioridade. Parar de se preocupar com o tipo de posição que a gente tem, se preocupar com o que tem nos alimentado, para que a luz de Cristo resplandeça sobre as nossas vidas. Então, nesses capítulos, Jesus quer nos adverter, né? Jesus quer nos mostrar como devemos agir. Se preocupem apenas em buscar o reino de Deus. Se preocupem em se alimentar com a palavra de Deus, para que a luz de Cristo permaneça em vós e as trevas não prevaleçam. Então, a gente precisa observar, né? Eu vejo que nesses 5 capítulos, Jesus está nos ensinando para que a gente não se perca. Ele está nos mostrando que devemos andar no caminho estreito. Ele está falando sobre o discipulado. O discipulado é renúncia, né? Aqui no capítulo 14, no versículo 33, fala: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, a gente tem buscado isso, né? A gente que tem se colocado nesse propósito de leitura. Para que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer conhecer o nosso Senhor, nós queremos ser parecidos com Ele, nós queremos agradar a Ele. E a gente vai fazer isso através da renúncia diária do nosso eu, do nosso orgulho, daquilo que a gente acha que é correto, daquilo que a gente acha que a gente precisa, né? Mas só Deus sabe mesmo realmente o que precisamos e necessitamos, e a palavra dele nos garante que se estivermos buscando a prioridade dele, do reino dele, todas essas coisas vão ser supridas, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada uma, que essa semana tenha nos dado muitas reflexões, tenha gerado em nós, né, uma preocupação no sentido de estarmos perto de Cristo, uma preocupação no sentido de querermos permanecer com Ele, para que não venhamos nos perder dentro da casa, para que não venhamos achar que lá fora os valores de lá, do mundo, os valores que as pessoas passam, a alegria momentânea que as pessoas passam, seja um motivo para a gente se distanciar do Senhor. Porque sabemos onde devemos buscar, sabemos quem está conosco, né? Próximos do Pai, nós temos a segurança, né? De uma vida eterna, de uma vida abençoada por Ele, em meio a dificuldades. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês e tenha um bom dia.